Boa noite a todos os novos vereadores. Câmara Municipal de Itajubá é a 4ª reunião ordinária online. Farei a chamada dos nobres vereadores. Antônio Raimundo Santi. Carlos Correia Molina. Molina presente. Kleber Davi. Kleber presente. Dr. Kenner Maia. Presente. Fabrício Machado. Presente. Joel Carlos de Almeida. Jorge Andrade. Jorjão presente. Marcelo Kraus. Presente. Mônica Chaves. Mônica Chaves, presente. Renato Moraes. Samuel. Renato Moraes. Presente. Presente, senhor presidente. Ricardo Zambrana. Presente. Sargento Pereira. Sargento Pereira presente. Sebastião Silvestre. Presente. Vladimir Bananeiro. Presente. Zé Maria Silva. Presente. Zé Pequeno. Wilson do Povo. Wilson do Povo, presente. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus, havendo número regimental, eu declaro abertos os trabalhos da 4ª reunião ordinária pelo sistema de deliberação remota. Eu peço ao senhor diretor legislativo, Luiz Gonzaga, que faça a leitura da 3ª ata da reunião online realizada pelo sistema de deliberação remota, bem como também a 1ª reunião extraordinária remota. Pois não, senhor presidente. Ata da 3ª reunião ordinária realizada pelo sistema de deliberação remota da Câmara Municipal de Itajubá, aos 6 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, nos termos do ato da mesa número 1, 2020. Ao iniciar, o presidente da mesa... Eu estou presente, viu? Ao iniciar, o presidente da mesa proferiu a chamada online e todos os vereadores se apresentaram conectados pelo sistema SDR. Estavam conectados também ao sistema o diretor jurídico, Gustavo Marques de Oliveira, e o diretor legislativo, Luiz Gonzaga Costa, com o objetivo de dar suporte jurídico e técnico legislativo, caso necessário. A servidora Diolene Pamplona foi responsável pela parte técnica do sistema online. Votação da ata. Ata da 2ª reunião ordinária online realizada no dia 30 de março de 2020. Após leitura, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Proposições sem discussão. Indicações número 181 a 183, de autoria dos vereadores Kleber Davi, José Vladimir dos Santos, e neste momento o presidente informa que deverá ser protocolado nesta casa um documento do Executivo, encaminhando o Decreto Municipal de Calamidade Pública, sobre o qual deverá ser apresentado um projeto de decreto legislativo, objetivando reconhecer a situação de calamidade pública em nosso município. Para tanto, haverá a convocação de reunião extraordinária online para apreciação e votação desse decreto ainda nesta semana. Correspondência. Ofício 68/2020, de autoria da mesa diretora, em resposta às indicações número 175 e 176, referente à devolução antecipada de sobra financeira. Ordem do dia, 2º turno de discussão e votação nominal. Projeto de Lei 4462, que altera o dispositivo do artigo 20 e anexo 3 da Lei Complementar 71, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica da Câmara Municipal de Itajubá, de autoria da mesa diretora, a pessoa dos vereadores Sebastião Silvestre da Costa, Kenny Augusto Maia e José Maria Silva. Neste momento, o vereador Carlos Eduardo Correia Molina apresenta emendas 1 e 2 de sua autoria, com o apoio dos vereadores Joel Carlos de Almeida, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcos Pereira de Paulo,
Kleber Davi, Jorge Andrade e Wilson Batista Paiva. Em seguida, o vereador Renato Nascimento de Moraes, presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, com respaldo regimental e jurídico e com o apoio das demais comissões pertinentes, apresenta parecer verbal desfavorável aos referidos. O projeto de lei número 4462 foi sobrestado por unanimidade dos presentes. Encerramento. Nada mais haver a tratar, às 20h45, o senhor presidente deu por encerrada a segunda sessão online, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos deste artigo 143 do Regimento Interno da Câmara Municipal, parte integrante dessa ata. Em 6 de abril de 2020, assina o presidente, senhor vereador Sebastião Silvestre da Costa e o primeiro secretário, o senhor vereador Renato Nascimento de Moraes. Agora passamos para a leitura da ata da primeira reunião extraordinária. A ata da primeira reunião extraordinária online, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota da Câmara Municipal de Itajubá, aos 9 dias do mês de abril de 2020, às 19 horas, nos termos do ato da mesa número 1/2020. Ao iniciar, o presidente da mesa proferiu a chamada online e verificou-se a ausência do vereador José Roberto Floriano, por motivo de saúde. Estavam conectados também ao sistema o diretor jurídico Gustavo Marques de Oliveira, o diretor legislativo Luiz Gonzaga Costa, com o objetivo de dar suporte jurídico e técnico legislativo, caso necessário. A servidora de Olene Pamplona foi responsável pela parte técnica do sistema online. Correspondência. Ofício número 028 da CEMUG 2020, assinado pelo prefeito, que encaminha decreto municipal número 7.801, que declara estado de calamidade pública e consolida as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19, no município de Itajubá, acompanhado do anexo sobre orientação recebida pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, referente à previsão de calamidade pública nos municípios afetados, encaminhado ao prefeito pelo deputado estadual Dalmo Ribeiro Silva, por meio do ofício 01/2020. Apresentação de projeto. Projeto de decreto legislativo 484, que reconhece a ocorrência de estado de calamidade pública no município de Itajubá, declarado por meio do decreto municipal 7.801/2020. O decreto foi baixado à comissão especial, tendo como presidente o vereador Marcos Pereira de Paula, relator Kleber Davi, membro vereador Marcelo Kraus Rezende e suplente vereador Zé Vladimir dos Santos. Em votação, aprovado por unanimidade dos presentes, neste momento, o presidente solicitou a suspensão da reunião por 20 minutos para a reunião da comissão especial apresentar o parecer do referido decreto acima citado. Neste momento, retorna à reunião o primeiro vice-presidente, vereador Carlos Eduardo Correia Molina, que assume a presidência. A comissão especial deliberou em reunião que a leitura do parecer referente ao projeto de decreto acima citado será feita na próxima reunião ordinária online. Ficou deliberado convocar uma reunião extraordinária no dia 14 de abril de 2020 para a votação do referido projeto de lei. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente, o senhor primeiro vice-presidente, na presidência, deu por encerrada a primeira sessão online, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerado nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, parte integrante dessa ata. 9 de abril de 2020. Então, essas são as duas atas, senhor presidente. Perfeito. A terceira reunião online, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota, está em discussão. Ela está em votação nominal. Antônio Raimundo Santi. Santi, sim. Carlos Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Kleber, sim. Dr. Kenner Maia. Kenner, sim. Fabrício Machado. Fabrício, sim. Joel Carlos de Almeida. Sim, senhor presidente. Jorge Andrade. Sim, senhor presidente. Marcelo Kraus. Sim, senhor presidente.
Mônica Chaves. Vereadora Mônica, sim. Ricardo Zambrana. Zambrana, sim. Renato Moraes. Renato Moraes, sim. Sargento Pereira. Sargento Pereira, sim. Vladimir dos Santos. Vladimir Bananeiro, sim. Zé Maria Silva. Sim, senhor presidente. José Roberto Floriano. Vota sim. Wilson Batista. Wilson Batista, sim. A ata da terceira reunião online está aprovada. E aqui, lembrando, então, que nós temos a presença do Zé Roberto Floriano, a qual lancei aqui, Antônio Raimundo Santos e Joel Carlos, que entrou, a qual já votaram também. A primeira reunião extraordinária por deliberação remota está em discussão. Em discussão, o vereador Kleber Davi. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Mônica, todos que estão participando dessa reunião. Senhor presidente, eu sei que é meio difícil a gente pedir um minuto de silêncio, mas eu gostaria de deixar registrado nos anais da Câmara uma homenagem pelo falecimento do senhor Ari Batista Montalvão. Foi vereador da nossa Casa Legislativa, foi vice-prefeito, uma pessoa muito benquista na nossa sociedade. Eu acredito que seria o sentimento de todos os vereadores a gente registrar nos anais da nossa Câmara o nosso sentimento, nossa tristeza junto à família do Ari Montalvão, porque ele fez uma bela história em Itajubá. Eu acredito que seria esse o desejo de todos os vereadores. Então, eu queria pedir a sua licença para a gente registrar nessa ata, nos anais da Câmara, o nosso voto de pesar pelo falecimento do senhor Ari Batista Montalvão. Muito obrigado, presidente. Perfeito. Nós vamos só fazer a votação da primeira reunião ordinária e logo em seguida nós faremos um minuto de silêncio, então, em prol da homenagem ao senhor Ari Montalvão. A primeira reunião extraordinária está em votação, em discussão. Continua em discussão. A ata da primeira reunião ordinária está, então, em votação nominal. Antônio Raimundo Santos. Santi, sim, senhor presidente. Carlos Molina. Carlos Molina, sim. Kleber Davi. Sim. Kenner Maia. Kenner, sim. Fabrício Machado. Fabrício, sim, senhor presidente. Joel Carlos de Almeida. Voto sim, senhor presidente. Jorge Andrade. Sim, senhor presidente. Marcelo Kraus. Sim. Mônica Chaves. Voto sim, senhor presidente. Renato Moraes. Renato Moraes, sim, senhor presidente. Ricardo Zambrana. Zambrana, sim. Sargento Pereira. Sargento Pereira, sim. Vladimir dos Santos. Vladimir Bananeiro, sim. Zé Maria Silva. Senhor presidente, só para tirar uma dúvida, reunião ordinária ou extraordinária? O senhor falou ordinária. Primeira reunião extraordinária por deliberação remota em votação, José Maria Silva. Sim. José Roberto Floriano. Zé Roberto vota sim. Wilson Batista. Voto sim. A primeira reunião extraordinária por deliberação remota está aprovada. Neste momento, então, passaremos a 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Ari Montalvão, ex-vereador desta casa. 1 minuto de silêncio.
Muito bem. 1 minuto de silêncio, então, passou. Gostaria de pedir ao nosso diretor legislativo, Luiz Gonzaga, que faça a leitura dos números e dos nomes dos respectivos autores das proposições que foram protocoladas nesta casa. Senhor presidente, novos vereadores, foram protocoladas no prazo regimental a indicação de número 184 do vereador Jorge Andrade e também a indicação de número 185 dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Fabrício de Oliveira Machado, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade, Ricardo da Fonseca Tano Zambrana, Marcelo Kraus Rezende. Essas duas indicações foram protocoladas, conforme disse, no prazo regimental. A indicação de número 186, ela foi protocolada na data de hoje. É do vereador Marcelo Kraus Rezende. Então, essa indicação, não temos como recebê-la para essa reunião de hoje, tá? Mas temos aqui a indicação de número 187. A de 187, ela é de autoria dos vereadores Antônio Raimundo Santos, Kleber Davi, Fabrício de Oliveira Machado, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos, Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula, Mônica Cristina Vieira Chaves e Ricardo da Fonseca Tano Zambrana. Essa indicação, senhor presidente, ela tem respaldo porque ela está assinada pela maioria absoluta, conforme diz o nosso artigo 146, inciso 11. Mesmo não sendo protocolado no prazo regimental, ela tem respaldo para ser apresentada em função do número de vereadores que foram lidos. Tem exigência aqui de 9 vereadores, né, que é a maioria absoluta. Né? Na realidade, tem 10 vereadores. Temos também o requerimento número 17, também assinado pelo vereador Antônio Raimundo Santos e pelos vereadores Kleber Davi, Fabrício, Joel Carlos, Jorge Andrade, Zé Vladimir, Marcelo Kraus Rezende, Marcos Pereira de Paula, Mônica Cristina Vieira Chaves e Ricardo da Fonseca Zambrana. Esse requerimento número 17 também tem respaldo para ser recebido em função desse mesmo artigo 146. Então, eu não estou recebendo, né, nesse caso aqui, a 186 é o único que não vai ser recebido em função de não ter o número de vereadores que exige quando está fora do prazo. São essas, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite, demais vereadores, vereadora Mônica. Senhor presidente, eu, como segundo secretário da mesa diretora, para auxiliar os trabalhos dessa reunião, eu digo que tem vereador que não participou da reunião extraordinária e votou na ata, senhor presidente. Então, seria pertinente se abster da ata. Só para questão de regularização, senhor presidente. Muito obrigado. O vereador não participou da reunião extraordinária e votou Luiz Gonzaga. O vereador que não participou foi o vereador Zé Pequeno. Mas veja bem, é um direito dele se abster ou não, viu? Porque a ata foi lida. Então ele se abstém se ele quiser. Senhor presidente, eu vou me abster. A ata extraordinária está aprovada com a abstenção do vereador José Roberto Floriano. Perfeito? Também Marcelo Kraus tem a palavra. Senhor presidente, eu só gostaria de reforçar essa questão do recebimento deste requerimento e dessa indicação que fizemos. Eu imaginava que só fosse recebido na semana que vem, porque foi protocolado hoje, mas o nosso diretor legislativo, ele esclareceu que por ter mais de 9 assinaturas, então eles já receberia na data de hoje. Então, eu só gostaria de reforçar esse pedido de realmente receber essa indicação e esse requerimento, por se tratar de um assunto importante, um assunto referente a essa pandemia que nós estamos vivendo. E, enfim, é isso. Muito obrigado.
Perfeito. Então, lembrando que a indicação 186 não foi recebida porque não foi protocolada em tempo hábil, mas a indicação de número 187 está sendo recebida, bem como o requerimento número 17 está sendo recebido, então, na data de hoje. Vereadora Mônica, com a palavra. Presidente, boa noite a todos os colegas. Eu queria saber qual que é esse requerimento que tem a minha assinatura, porque a minha assinatura está na indicação. Eu estou assinando junto com o vereador Kleber e demais vereadores. O requerimento eu não tenho conhecimento qual que é. Tá, eu vou pedir para o nosso diretor legislativo ler o nome das pessoas, dos vereadores que assinaram o requerimento, por favor. O requerimento, conforme e-mail que chegou lá na Casa Legislativa, a funcionária Jennifer recebeu, tem os seguintes vereadores: Antônio Raimundo Santi, Kleber Davi, Fabrício Oliveira Machado, Joel Carlos de Almeida, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos, Marcelo Claus Rezende, Marcelo Pereira de Paula, a vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves e Ricardo da Fonseca Tano Zambrano. Foi que a funcionária Jennifer recebeu, pelo e-mail. Confirma, vereadora Mônica? Eu gostaria que o vereador Kleber falasse. Vereador Kleber tem a palavra. Vou esclarecer para a vereadora. Senhor presidente. Com a palavra. Só para esclarecer, acho que houve um mal-entendido aí. A vereadora Mônica concordou assinar a indicação. Realmente, eu não cheguei a falar com ela sobre o requerimento. Peço até desculpa pelo mal-entendido, porque quando eu conversei com ela, eu passei para ela só a indicação. E realmente ela tem razão. Ela não concordou, não. Ela não tem conhecimento do teor do requerimento. Então, ela tem razão. Perfeito. Vereador Marcelo. Não, eu só ia falar isso mesmo que o Kleber acabou de comentar, e então ia solicitar para o Luiz Gonzaga retirar o nome da vereadora Mônica, mas mesmo assim, tendo 9 vereadores, eu acho que cai no mesmo caso que ele disse, que por ser a maioria, recebe hoje, na data de hoje. Vereador Vladimir. Senhor presidente, só lembrando a nobre vereadora Mônica, o requerimento, ele no meu entendimento, ele é atrelado com a indicação. É o mesmo tema, mais ou menos, como diz, o mesmo assunto, só para ela ter o conhecimento também do que seria o requerimento, né? Perfeito. Mas ela não deu. Senhor presidente, gostaria de solicitar que os novos vereadores então pudessem me enviar o requerimento e se está atrelada a indicação, para mim ter conhecimento do teor, para mim assinar ou não. Vereador José Maria Silva. Senhor presidente, questão de ordem. Nós, vereadores que não assinamos o requerimento, não podemos que o vereador Luiz Gonzaga faça a leitura do requerimento para os demais vereadores que não têm conhecimento do teor do requerimento? Eu acredito que não, devido ao requerimento, ele vai ser votado a semana que vem. Então, sim. Por esse motivo... Ok. Entendido. Luiz Gonzaga. Então, esse requerimento vai ser encaminhado por e-mail, se não foi, vai ser ainda, ou então no grupo também lá vai ser colocado à disposição de todos os vereadores, para tomar conhecimento para que a semana que vem possa ser votado. Perfeito. Então, o requerimento 17 e a indicação 187 estão acatadas. Perfeito. Passaremos, então, neste momento, à ordem do dia. 4ª reunião ordinária pelo sistema de deliberação remota, 13 de abril de 2020, às 19 horas. É a ordem do dia. Vereador Joel, por favor. Eu protocolei um requerimento na Câmara em tempo hábil, eu
Ele não está na lista, queria saber. Nosso diretor, o requerimento do vereador Joel. O novo vereador, é o requerimento que o senhor protocolou a semana retrasada, que não foi lido? Isso. Então, mas eu pedi para a servidora Jennifer ligar para o senhor e perguntar se esse requerimento ia ser lido essa semana. Ela me informou que o senhor pediu que não. O senhor falou que não. Não, eu nem falei com ela, simplesmente está protocolado. O senhor me desculpe, mas eu não tinha essa certeza, por isso que eu não trouxe. Né? Esse requerimento, esse requerimento eu pedi para ela, liga para o vereador Joel e confirma se essa semana ele quer ler. Porque semana passada a gente ia ler o requerimento. É porque a semana passada... Não, mas eu posso falar para o senhor, o requerimento no 16. Eu já sei até o número dele. Pode ser lido, pode incluir. Né? Era uma indicação e eu transformei em requerimento, certo? É, uma indicação que foi transformada em requerimento. Tem o número 16. Ia ser lido semana passada. Aí o senhor pediu para não ler semana passada. Aí essa semana eu pedi para a servidora Jennifer ligar para o senhor e confirmar se essa semana o senhor queria que fosse lido. Ela respondeu para mim que tudo bem, que o senhor não era para ler. Aí, por isso que eu não estou aqui, mas não é ler, na verdade, é só falar o número, né? Mas o número dele eu já falo para o senhor, é o número 16. Se quiser incluir... Mas eu não... Eu gostaria que incluísse, porque eu não falei com a servidora Jennifer, sabe? E ela não falou comigo. É uma pena, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. É o requerimento no 16, a gente pode colocar ele como apresentado, que ele foi protocolado semana passada, está lá no sistema. Aí semana que vem a gente traz ele para votar, sem problema nenhum. Perfeito. O requerimento... Perfeito. Eu gostaria que incluísse, senhor presidente. O requerimento número 16 está acatado, então, também, para ser votado a semana que vem, vereador Joel. Vereador Fabrício. Muito obrigado. Boa noite a todos os vereadores, vereadora Mônica, nossa técnica de Olene, doutor Gustavo, Luiz Gonzaga. Senhor presidente, esse requerimento que nós, vereadores, fizemos agora, eu acho que num momento desse, até como todo mundo está vendo, está tendo alteração de muita coisa, tem muita, está tendo liberação de muitas coisas, a própria no Legislativo, na Assembleia e tudo mais, eu achava que se esse requerimento fosse votado para a semana que vem, segunda-feira, às vezes é um momento que a gente não está precisando desse tempo, a gente está necessitando uma coisa mais urgente, que isso aí é relacionado a essa pandemia. Então, eu pediria até ao senhor, verificaria com o nosso legislativo Luiz Gonzaga, se teria como, pelo menos, incluir uma outra reunião, porque isso aí para a gente é o mais rápido possível. Porque o que a gente está trabalhando é para ontem. Tudo que está acontecendo é para dar uma veracidade para ontem. Então, acho que se for para a semana que vem, para ser votado, para depois receber o requerimento, eu acho que a gente não consegue fazer nosso trabalho. Eu peço para o senhor, não sei como que o Luiz Gonzaga pode colocar isso, ou o próprio doutor Gustavo. É só uma questão para verificar. Pode ouvir o plenário, Fabrício. Pode ouvir o plenário. Não, então, eu estou colocando isso justamente para que pelo menos eu mandei para a vereadora Mônica agora também, pela lei. Vereador Luiz Gonzaga. Eu estava desatento aqui, senhor presidente. Ele está falando sobre o requerimento 16 e 17? Ele quer que seja votado hoje o requerimento, porque... Pudesse ouvir o plenário para discutir e votar hoje, não pode, Luiz? Se o plenário assim concordar, né, o nosso regimento fala a votação para a semana que vem, uma semana depois. Se o plenário assim concordar, não vejo problema. Só que eu queria deixar claro, porque não podemos deixar as exceções virarem regras. Porque senão nós podemos rasgar o regimento, jogar fora, porque o regimento ele deve ser cumprido. Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Porque é provado, foi feita alteração há pouco tempo, o Novo criou esse sistema. Aí, se a qualquer momento criar esse tipo de discussão, por exemplo, esse requerimento de hoje, os vereadores não têm conhecimento dele, porque a gente segue o regimento, ele será enviado para os vereadores amanhã.
Então, parece que os vereadores votariam um pouco no escuro a respeito disso aí, entendeu? Os vereadores que não assinaram, é claro. Né? Mesmo os que assinaram, parece que tem alguns que não conhecem ainda o texto. Mas, de repente, fica a cara no plenário, e o presidente, a mesa, decidir está decidido. Quem sou eu, né? Estou dando a minha opinião da parte técnica regimental, que fique bem claro. Lembrando que nós já estamos finalizando essa primeira etapa dessa reunião e retornaremos daqui a minutos. Dando sequência, então, à nossa quarta reunião ordinária por deliberação remota. Dando sequência, então, com a palavra a vereadora Mônica. Senhor presidente, eu recebi o texto do requerimento, o vereador Kleber me passou, então eu quero manter a minha assinatura no requerimento, porque eu apoio o requerimento. Obrigada. Com a palavra, o vereador José Maria. Está vendo aí, está tendo um... Senhor presidente, como o Luiz Gonzaga disse aí, o técnico legislativo, não estão atropelando as coisas. Por exemplo, vai votar o requerimento, eu não tenho conhecimento do requerimento, senhor presidente. Eu gostaria de ter conhecimento, primeiramente, para ficar à vontade para votar. Eu não sei se os nobres edis também concordam com a mesma... Eu não sei, o vereador Renato, como líder do prefeito, não se manifesta. Eu gostaria de ouvir a palavra dele, vão votar requerimento sem ter conhecimento de mãos e atropelar o regimento, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zambrana. Não entrou ainda, né? Vereador Kleber, vereador Molina, depois o Kleber. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadora Mônica. Eu penso que nós temos que seguir o regimento, não é a questão nem do líder do prefeito, viu, vereador Zé Maria? A questão é a seguinte, o regimento prevê que o requerimento seja lido, nós não estamos lendo, mas estamos apresentando, por conta da deliberação remota, mas o requerimento diz, então, que na semana seguinte é votado. Nós não vamos ter tempo hábil agora, né? Seria forçação de barra, enviar para nós agora, urgentemente, fazer a leitura, para ruminar o que é o requerimento, o que não é, para depois votar. Quer dizer, nós vamos gastar aqui mais duas partes aí de 40 minutos, sendo que a ordem do dia não tem nada a ver com esse requerimento. Esse requerimento entra na ordem do dia na próxima semana. Então, penso que nós devemos esgotar esse assunto agora, encerrar esse assunto agora e passar para a ordem do dia. O vereador Kleber já tinha pedido, depois o Joel já tinha pedido. Presidente. Obrigado, senhor presidente. Avisar o vereador Molina que não precisa ruminar, não. O assunto é tranquilo, é simples, e também o Zé Maria pode ficar despreocupado, que não envolve nada do executivo, é apenas uma informação que está sendo pedida no requerimento. Não acredito que vai constranger ninguém tomar uma decisão. E, recentemente, o vereador Molina também jogou em plenário para votar em segundo turno uma coisa, e nós fomos favoráveis, e é um assunto de extrema importância também, e justifica o pedido para que o plenário decida sobre a discussão e votação do requerimento 5. E é um requerimento simples, não tem complicação nenhuma, não envolve nada, não cria constrangimento, eu não vejo necessidade para querer, nesse momento, usar o regimento. Vereador Joel, depois Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Exatamente, eu queria ir nessa mesma linha que o Kleber está colocando, porque por muitas vezes nós votamos nessa casa aí, aprovado pelo plenário, coisas que nem urgência tinha e foi votado assim, meio que em troca de caixa. Eu acho que é mais uma proposta importante no momento que estamos vivendo, e eu penso que valeria a pena os vereadores tomar conhecimento, sim, embora nós temos um regimento, mas esse regimento, por muitas vezes, ele foi descumprido nestas situações que são igual a que está sendo proposta. Vereador Zambrana. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que eu faço coro com os demais colegas. O requerimento é um requerimento de uma informação bastante objetiva. Ele não tem muito uma condição de questionamento, de dificuldade. É um requerimento para conhecer a parte de finanças da Câmara.
Então, ele é bastante objetivo e não vejo por que não se colocar para votação e, a partir do momento que isso for aprovado, colocar realmente isso à disposição dos colegas. Então, não vejo por que não colocar para ser votado hoje, ouvindo o plenário. Perfeito. Com a palavra, o vereador Zé Maria. O requerimento, nós estamos fazendo essa reunião online, nós não temos um papel na mão, não mandou por e-mail, ninguém conhece o requerimento, aí fica fácil votar o requerimento assim, senhor presidente. Então, eu peço aos nobres vereadores aí que apoiem, que seja lido primeiramente esse requerimento, nós deu tempo hábil do processo legislativo, porque nós estamos atropelando as coisas. Agora, você está na Câmara, numa reunião presencial é uma coisa, mas você está no online é diferente. Nós não temos conhecimento do teor do requerimento, senhor presidente. Só quero que siga o regimento. Perfeito. Porque Obrigado, nós estamos Zé. online. Estamos online, né? Não tivemos conhecimento do teor do requerimento. Voltando aqui, então, à reunião, como é uma decisão da mesa, eu gostaria de saber, então, a opinião dos membros da mesa, a começar pelo vereador Molina, se vota ou não. Senhor presidente, eu não tenho a mínima noção do que é o requerimento. Eu voto a favor de seguirmos o regimento. O regimento estabelece que fique para a próxima semana e aí os vereadores teriam tempo hábil. Então, o meu voto é esse, que o senhor siga o regimento e não coloque para apreciação do plenário se vamos ouvir ele hoje ou não, porque a maioria assinou, vai ganhar, mas nós vamos estar burlando o regimento, abrindo um precedente que eu acho desnecessário, entende? Então, a meu posicionamento é esse. Que o senhor, como presidente, não vá adiante com esse requerimento. O requerimento tem que ser feito semana que vem, tem que ser lido durante a semana pelos vereadores e votação na semana que vem. Com a palavra, vereador da mesa, Zé Maria. Senhor presidente, eu estou na mesma linha do vereador Molina e eu espero que os vereadores que assinaram o requerimento não façam politicagem como tem feito nessa casa, senhor presidente. Então, é o seguinte, eu acho que eu exijo respeito com o meu mandato, porque eu não tive conhecimento do requerimento, ninguém me mandou por e-mail, não estou nem por WhatsApp. Como que a gente vai votar um requerimento que a gente não sabe o teor do requerimento, senhor presidente? E atropelar as coisas, mas esse requerimento está em regime de urgência? Eu gostaria de saber isso, senhor presidente. Só espero que não faça politicagem. Com a palavra agora, vereador da mesa, vereador Kenner Maia. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de passar a mesa, depois eu passo a palavra para o senhor na ordem. É porque é questão disso. Vereador Kenner, com a palavra. Senhor presidente, como 9 vereadores votaram por esse requerimento, é óbvio que ele vai passar. Então, a minha opinião é que também siga o regimento. Com a palavra, o vereador Renato Moraes, na mesa. Senhor presidente, boa noite, amigos vereadores, vereadora Mônica. De fato, é bastante difícil nós votarmos um conteúdo de um requerimento o qual a gente não tem conhecimento. O requerimento está sendo tornado público agora, ele já foi aceito de uma forma extraordinária por conter o mínimo de 9 assinaturas, e isso eu já considero um avanço no trâmite legislativo desse requerimento. Mas, ao mesmo tempo, é bastante complexo. A gente não tem conhecimento, os demais vereadores que não assinaram, a gente não sabe o teor do requerimento, os termos em que ele se encontra, a sua justificativa. Eu acho que o vereador Kleber Davi disse que ele é para a mesa diretora, mas até então a gente não sabia se era para a mesa diretora ou para o executivo. Então, considerando a importância de que todos os vereadores tenham conhecimento do seu conteúdo, acho importante o período de interstícios para que todos tenham acesso ao conteúdo, ao teor do requerimento, para que possa ser votado com seguridade por parte de todos os vereadores. Perfeito. Vereador Fabrício. Senhor presidente, desculpe a minha ignorância nessa hora, mas se a gente está apelando o regimento,
Eu nunca vi isso na Câmara, que a decisão é da mesa. Eu não sei, Luiz Gonzaga, se tiver o voto da mesa, ou é deliberação para o plenário votar, ou é a do senhor presidente. Eu não entendi essa votação da mesa diretora. Então, não tá nenhuma parte do regimento falando que qualquer ação a mesa diretora vota. Eu não entendi essa votação, não. Se o senhor não aceitar, tudo bem, eu concordo, aí a autonomia do senhor. Eu não entendi isso, não. Perfeito. Como nós temos uma mesa diretora, eu acho que eu devo respeito a eles, como eles a mim. Então, por essa razão, fica, então, a maioria, a mesa não acatando. Tá bom? E dando sequência à nossa reunião, leitura, ordem do dia. Ordem do dia. Quarta reunião ordinária pelo sistema de deliberação remota, no dia 13 de abril de 2020, às 19 horas. Leitura de parecer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Comissão especial, parecer ao projeto de decreto legislativo 484. De autoria da mesa diretora, é submetido à análise do plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de decreto legislativo 484, que dispõe sobre o reconhecimento do estado de calamidade pública no município de Itajubá, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, o Covid-19, nos termos do artigo 2º do Decreto Municipal número 7.801, de 7 de abril de 2020. Está lendo o requerimento. Dispõe ainda que a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara acompanhará a situação fiscal e a execução orçamentária financeira em razão das medidas relacionadas ao estado de calamidade pública de que trata o artigo 1º do decreto, possibilitando a realização de audiência pública com a participação do secretário municipal de Finanças para a apresentação e avaliação de relatório circunstanciado da situação fiscal e da execução orçamentária e financeira relacionados ao estado de calamidade pública. Na justificativa acostada à proposta, diz que, abre aspas, o presente projeto de decreto legislativo pretende reconhecer a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Itajubá, que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde, OMS, decretou disseminação do Covid-19 como uma pandemia mundial, tornando-se necessário medidas coordenadas, integradas e cooperadas de âmbito nacional, regional e municipal para o controle da disseminação do novo coronavírus. Considerando o artigo 2º do Decreto Municipal número 7.820, de 7 de abril de 2020, que declara o estado de calamidade pública em todo o território do município de Itajubá, até o dia 31 de dezembro de 2020, aplicando-se as suspensões e dispensas previstas no artigo 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a mesa diretora da Câmara Municipal de Itajubá vem propor o presente projeto de decreto legislativo com o objetivo de reconhecer no município de Itajubá o estado de calamidade pública. De forma sucinta, é o que dispõe o projeto. Inicialmente, vale destacar que, no ofício de encaminhamento, argumenta o chefe do Poder Executivo que, apesar de ter recebido orientação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que compete àquela casa realizar o reconhecimento da calamidade pública do município, em respeito ao Pacto Federativo, também estaria comunicando à Câmara Municipal visando a adoção dos procedimentos cabíveis e, caso entenda necessário, solicita a votação de regime de urgência. O Decreto Municipal 7.801, de 2020, entre outros assuntos, estabeleceu em seu artigo 2º o estado de calamidade pública em todo o território do município de Itajubá. Senão, abre aspas, artigo 2º, fica declarado estado de calamidade pública em todo o território do município de Itajubá até o dia 31 de dezembro de 2020, parágrafo 1º.
Para efeitos do disposto do caput deste artigo, aplicando-se as suspensões e dispensas previstas no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Os órgãos e as entidades da administração pública municipal, direta e indireta, deverão adotar, para fins de prevenção de transmissão do Covid-19, as medidas determinadas neste decreto de 30 de abril de 2020, podendo ser prorrogado caso a emergência de saúde pública assim o exigir. Fecha aspas. Considerando o tema envolvido, seja de reconhecimento de estado de calamidade pública em âmbito local pelo Legislativo Municipal, entendemos necessário abordar o assunto sob o seu aspecto conceitual, da exigência prevista pela Lei Complementar nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos termos do princípio constitucional da legalidade. Temos que a situação da normalidade decorrente de desastres se caracteriza em situação de emergência em estado de calamidade pública, sendo necessário o poder executivo municipal ou estadual estabelecer uma situação jurídica especial para a execução das ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas por desastre quando necessário. Para tanto, a legislação prevê normas que estabelecem ações mais céleres por parte dos entes públicos em razão de situações anormais a partir da decretação de situação de estado de calamidade pública. Importante comentar que o assunto calamidade pública jamais foi tão utilizado ou mesmo discutido como na pandemia enfrentada atualmente, o que acaba gerando diversas interpretações geradas por novas situações que a nossa legislação não prevê solução às demandas a serem combatidas. Por isso, os governantes estão lançando mão de diversas ferramentas, eis que são as que mais se aproximam das que precisam ser adotadas para conter a propagação do vírus. Nesta insegurança e falta de normas claras, acabam surgindo interpretações conflituosas, que serão interpretadas corretamente com a passagem da pandemia e possíveis análises pelo crivo do Poder Judiciário. Certo é que o chefe do Poder Executivo Municipal, Estadual ou do Distrito Federal, integrante do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, poderá decretar situação de emergência do estado de calamidade pública, quando for necessário estabelecer uma situação jurídica especial para a execução das ações de socorro e assistência humanitária à população atingida, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas atingidas, desastres ou outros. São situações indefinidas e podem ocorrer em várias situações, atingindo de forma significativa a normalidade do convívio social. Essa situação jurídica especial, além do auxílio, inclusive financeiro, da União e do Estado, permite que seja dispensada a licitação para as contratações que visem a adequação dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias, consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos, conforme expresso no artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666, de 1993. Apenas a título de exemplo, em relação à dispensa de licitação, a Lei 13.979, de 2020, foi alterada pela medida provisória de 926, de 2020, também dispõe sobre procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Com relação às metas e limites, o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece a seguinte forma. Artigo 65.
na ocorrência da calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas assembleias legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação. Inciso 1. Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Inciso 2. Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previstas no artigo 9º. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caso de estado de defesa ou de sítio, decretado na forma da Constituição. Fecha aspas. No dispositivo transcrito, temos que o reconhecimento do estado de calamidade autoriza o ente federado a descumprir metas fiscais para custear ações de combate à pandemia, podendo, inclusive, aumentar os gastos públicos nas áreas necessárias para promover o combate à pandemia do novo coronavírus. No caso da União, esse reconhecimento deve ser feito pelo Congresso Nacional e, na hipótese de estados e municípios, esse reconhecimento deve ser feito pela Assembleia Legislativa do Estado correspectivo. Apesar da inexistência da forma disciplinar clara sobre o assunto, a calamidade pública já foi devidamente reconhecida, tanto em âmbito nacional, via Senado Federal, como na seara estadual, através da Resolução 5.529 de 2020, ato deliberado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Dessa maneira, os chefes do Poder Executivo Federal e Estadual, nos termos do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, já se encontram devidamente amparados para a flexibilização permitida pela norma. Em relação aos municípios, exige-se o reconhecimento pelas assembleias no ente pertencente. Com efeito, no caso do município de Itajubá, como não existe qualquer determinação expressa sobre o reconhecimento em âmbito local, com a emissão do Decreto Municipal 7.801 de 2020, doravante dependerá do reconhecimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para utilizar dos permissivos legais previstos na Lei de Complementar 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Apesar de certa discussão, o mesmo questionamento, a redação dada ao caput do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a legitimidade da Câmara Municipal em realizar o reconhecimento local, não só pela autonomia administrativa legislativa, mas também pelo notório interesse local decorrente do Pacto Federativo. O efeito legal gerado via reconhecimento pela Assembleia de Minas é suficiente, não dependendo de qualquer ato complementar da Câmara Municipal de Itajubá para sua validade no ordenamento jurídico. Mesmo não existindo qualquer norma expressa proibindo a apreciação pelo Legislativo Municipal no reconhecimento da calamidade pública do município, em homenagem ao basilar princípio constitucional da legalidade, que, em linhas gerais, determina que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Forçoso, entendemos que, atualmente, nos termos da legislação vigente, não possuímos amparo legal para o reconhecimento em tela. De todo o exposto, apesar do nítido interesse local na análise do objeto em questão, aos termos da Lei Complementar 101 de 2000, e obediência ao princípio da legalidade, não vislumbramos no ordenamento jurídico vigente amparo legal para o reconhecimento do estado de calamidade pública pela Câmara Municipal de Itajubá, no qual opinamos contrariamente ao prosseguimento das demais fases do processo do projeto de decreto legislativo número 484, que reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública no município de Itajubá. Câmara Municipal de Itajubá, em 13 de abril de 2020, assinam pela comissão especial os vereadores: o vereador Marcos Pereira de Paula, presidente da comissão,
o vereador Kleber Davi, relator, o vereador Marcelo Kraus Rezende, membro, e o vereador José Vladimir dos Santos, suplente da comissão. Está encerrada a leitura, senhor presidente. Perfeito. Pediu a palavra o vereador Marcelo Kraus. Obrigado. Obrigado. Perfeito. Então, nós estamos chegando ao final da nossa reunião, da 4ª reunião ordinária por deliberação remota. E eu quero passar, então, a palavra para o vereador Kleber. Presidente, antes de encerrar, eu queria só lamentar essa decisão da mesa em não ter interesse de ouvir o que tem o requerimento, que é um requerimento muito simples. Esse regime ditatorial da mesa contra o plenário, não ouvindo a opinião do plenário, só ouvindo quando interessa e quando sente que tem maioria no plenário, não é nada confortável nem para nós e nem para a mesa. Dizer ao vereador Zé Maria que politicagem é isso que ele está fazendo. Ao invés de tomar conhecimento do teor do requerimento, ele já está recusando ouvir e votar. Então, é lamentável o regime de urgências, necessidade de transformação urgentes. Então, eu gostaria que houvesse muito mais bom senso da mesa com relação às reivindicações do plenário. Muito obrigado. Vereadora Mônica. Presidente, não sei se vai dar tempo de esclarecimento, mas eu fiquei em dúvida sobre essa deliberação desse requerimento e eu gostaria do esclarecimento do Dr. Gustavo, porque várias situações em que a decisão em votar projetos importantes em primeiro e segundo turno foi colocado para ouvir o plenário. E agora, um simples requerimento de uma informação simples da mesa, a mesa que tem que ser ouvida, e aí a mesa assume a responsabilidade de seguir o tempo regimental. Então, eu queria saber, a gente sempre estivemos fazendo errado isso, ou ouvir o plenário depende dos interesses dos vereadores da mesa? Pode falar, professor? Doutor Gustavo. Boa noite a todos, boa noite, vereador, vereadora Mônica. Ô, vereadora, não estando amparado no regimento interno, tá? O presidente decide a submeter ao plenário ou não, tá? Na realidade, essa solicitação ela acaba sendo antirregimental. Muitas vezes, o presidente coloca em votação, tá, um assunto que não está previsto no regimento interno. Tá? Porém, ele possui a prerrogativa de colocar ou não em votação. Essa prerrogativa é dele. Ele pode não acatar isso daí e não colocar no plenário em cumprimento ao regimento interno. Ok? Perfeito. Então, a 4ª reunião ordinária online, por deliberação remota, está ao final. E não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus e a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos desta reunião ordinária. Obrigado. Boa noite.